Boa noite, está no ar o Jornal das Vertentes com os principais destaques. Brasil tem um roubo ou furto de veículo a cada minuto. Rio de Janeiro lidera o ranking. Avanço do Russiagate, ex-chefe da campanha de Trump, se entrega ao FBI. Alienígenas? Círculo misterioso aparece no céu e intriga moradores da Sibéria nesta sexta-feira, dia 27. Radares começam a multar em 13 pontos das rodovias do sul de Minas Gerais. Caminhões batem de frente, passageiro morre na rodovia 354 em Cana Verde. Temer tem alta e deixa hospital em São Paulo após 3 dias internado. Empreendedores usam redes sociais para atrair mais clientes. Veja dicas da especialista. Aulão solidário em Varginha traz dicas aos alunos para a redação do Enem. Após acordo, Ambev vai pagar 12,8 milhões a 800 trabalhadores. Senador Aécio Neves prioriza a política de Minas para tentar se reerguer. População reclama de mangruvá na Praça da Coab em Perdões. No quadro Tempo é Saúde, doutora Sandréia Mendes fala sobre cárie dentária. Diocese de Oliveira celebra o Dia Nacional da Juventude. O Brasil contabilizou 552 mil baixas em registros de veículos no ano passado. 1 em cada 3 roubos ou furtos aconteceu em São Paulo, mas Rio de Janeiro tem a maior taxa por habitante. Brasil contabilizou 552 mil baixas em registros de veículos no ano passado. 1 em cada 3 roubos e furtos aconteceu em São Paulo. De acordo com o estudo, somente o ano passado foram registrados 552 mil casos de roubo ou furto de veículos em todo o país. Uma adição de 37 mil ocorrências em relação ao verificado em 2015, quando houve 514 mil casos. Somados os 2 anos, o número de veículos tomados de seus proprietários chega a incríveis 1.066.674 veículos roubados. O estado mais populoso e com a maior frota de veículos do Brasil, São Paulo, foi responsável por 1 em cada 3 ocorrências do gênero no ano passado. Mais de 188 mil motoristas tiveram baixas dessa natureza em terras paulistanas em 2016, sendo 82 mil somente na capital do estado. A maior taxa de incidência desse crime, no entanto, foi registrada no Rio de Janeiro. Por lá, a média de 916,7 casos de furto ou roubo de veículo para cada 100 mil habitantes. O índice representa quase o dobro de média nacional, que foi de 588,2 ocorrências para cada 100 mil habitantes em 2016. E a apreensão de armas cai com a mostra o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança. Indica que, enquanto o índice de roubo e furto de veículos subiu de 2015 e 2016, o número de armas apreendidas em todo o país diminuiu no mesmo período. Foram tomadas das mãos dos criminosos pouco mais de 112 mil armas de fogo no ano passado, número 12,6% menor do que os 130 mil apreensões efetivadas em 2015. O estado que teve o maior número de apreensões foi Minas Gerais, com mais de 23 mil armas tomadas do crime. O ex-chefe da campanha presidencial vitoriosa de Donald Trump nos Estados Unidos, Paul Manafort, se entregou ao FBI, Serviço de Segurança Secreto norte-americano, na manhã desta segunda-feira, dia 30, em Washington. Tanto Manafort quanto seu ex-assessor financeiro, Rick Gates, foram indiciados pelas supostas ligações ilegais entre a campanha de Donald Trump e membros do governo russo. Esse caso ficou conhecido como Russiagate e, de acordo com as últimas informações reveladas pela imprensa norte-americana, tais investigações teriam sido financiadas pelos democratas e pela então candidata do partido Hillary Clinton. Manafort e Gates são os primeiros acusados pela investigação liderada pelo procurador especial Robert Mueller e que foi iniciada logo após o republicano assumir o cargo na Casa Branca. Ainda não está claro quais são as acusações contra ambos, mas Miller teria tomado a decisão após uma série de depoimentos de diversas pessoas ligadas à campanha presidencial. Manafort é um dos principais investigados no Russiagate e, em julho deste ano, teve sua casa vasculhada em uma ação de busca de documentos feita pelos agentes do FBI.
O ex-chefe da campanha ainda esteve presente em uma reunião com a advogada russa, Natalia Veselnitskaya, durante a campanha presidencial, em um encontro que contou com a presença de um dos filhos de Trump. O filho do presidente informou em depoimento ao Congresso que eles se reuniram com a advogada porque ela disse que tinha dados sigilosos sobre Hillary Clinton, a concorrente do magnata na corrida presidencial. O ex-chefe da campanha renunciou ao cargo ainda durante a disputa à Casa Branca, em agosto do ano passado, após a revelação de suas ligações com o ex-presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych. De acordo com as denúncias feitas na época, ele teria recebido cerca de 12 milhões de dólares de políticos ucranianos pró-Rússia. Desde o fim do ano passado, as agências de inteligência dos Estados Unidos informam que os russos interferiram nas eleições políticas de novembro do ano passado e teriam influenciado na vitória de Donald Trump. Por mais que o mistério sobre o círculo luminoso abra espaço para teorias sobre aliens, alguns testes militares podem ser a explicação para o fenômeno. Imagens registradas por moradores da Sibéria, no norte da Rússia, exibem uma aurora boreal junto a um misterioso círculo no céu da última quinta-feira, dia 26. Sem saber a origem do fenômeno, os residentes começaram a criar teorias sobre o episódio. Por mais que o mistério sobre o círculo luminoso abra espaço para teorias sobre aliens, alguns testes militares podem ser a explicação para o fenômeno. Imagens registradas por moradores na Sibéria, no norte da Rússia, exibem uma aurora boreal junto de um misterioso círculo no céu da última quinta-feira, dia 26. Sem saber a origem do fenômeno, os residentes começaram a criar teorias sobre o episódio. Alguns estavam crentes que aquele era um sinal do fim dos tempos. Outros tinham certeza que o círculo indicava a chegada de alienígenas. Mas qual seria a real explicação para o fenômeno? Yoklev presenciou o fato e explicou que gradualmente o círculo começou a se expandir e ficou claro que não era uma radiação qualquer. Foi quando tudo ficou assustador, disse do Siberian Times. E foi a estranheza do acontecimento que abriu precedentes para relacionar a luminosidade com supostos alienígenas. Por mais que a ideia dos extraterrestres seja tentadora, existe uma explicação lógica para o misterioso círculo. Na última noite, as forças nucleares da Rússia lançaram 4 mísseis balísticos intercontinentais em um exercício militar. Um deles, o Topmol, foi disparado na base de Plestek e conseguiu chegar ao seu alvo, a base de Kura, no leste do país. Assim, acredita-se que o trajeto do foguete é a causa do círculo luminoso que proporcionou um espetáculo de luzes junto de um fenômeno natural, a aurora boreal. Resumindo, foi um fenômeno causado pelo lançamento de um míssil russo. Uma semana após a operação em modo educativo, radares começam a multar motoristas a partir desta terça-feira, dia 31. As rodovias que cortam o sul de Minas terão 13 radares que começam a aplicar multas nesta semana. Após uma semana de funcionamento em modo educativo, os equipamentos passam a multar os motoristas a partir desta terça-feira, dia 31, em trechos espalhados por 8 cidades da região. Os radares estão nos trechos de Alfenas, Bandeira do Sul, Campestre, Carmo de Minas, Eloy Mendes, Machado, Monte Santo de Minas e Varginha. As rodovias são administradas pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem Minas Gerais, o DRMG. Segundo o órgão, os trechos passaram a ser de responsabilidade do Estado em junho de 2017 e o governo decidiu voltar a operar os equipamentos de controle de velocidade. As velocidades máximas permitidas nas rodovias vão variar de 40 a 60 km por hora. Com os radares no sul de Minas, o Estado conta com 31 equipamentos que começaram a operação. Na ausência de uma legislação atualizada, preventiva e educativa, formamos motoristas inaptos e sem nenhuma noção de condução segura. Veículos potentes, nas mãos de motoristas sem a menor noção da força do carro que conduzem, uma combinação terrível. Em contrapartida, temos a indústria da multa que se faz eficiente na aplicação das mesmas, arrecadando bilhões aos cofres públicos. Em troca, nada é devolvido ao motorista, nem na educação e nem nas vias em que trafega. BR-369.
172,9, Alfenas 40 km por hora. BR-491, 171,0, Alfenas 60 km por hora. BR-491, 186,3, Alfenas 60 km por hora. BR-267, 493,5, Bandeira do Sul, 60 km por hora. BR-267, 497,0, Bandeira do Sul, 60 km por hora. BR-267, 482,4, Campestre, 60 km por hora. BR-460, 67,1, Carmo de Minas, 40 km por hora. BR-460, 68,4, Carmo de Minas, 60 km por hora. BR-491, 225,0, Eloy Mendes, 60 km por hora. BR-491, 228,1, Eloy Mendes, 60 km por hora. BR-267, 438,0, Machado, 40 km por hora. BR-491, 38,8, Monte Santo de Minas, 60 km por hora. BR-491, 243,2, Varginha, 60 km por hora. Acidente com vítima fatal na rodovia MG-354, em Cana Verde. O passageiro de um dos caminhões, Otto Augusto Alvarenga, de 40 anos, morreu no local do acidente e os dois motoristas tiveram ferimentos leves. Um acidente entre dois caminhões na tarde deste domingo, dia 29, entre Cana Verde e Campo Belo. Os dois caminhões bateram de frente e as cabines ficaram destruídas. Segundo o Corpo de Bombeiros de Lavras, um dos caminhões carregado de camas derrapou em uma curva próxima ao quilômetro 568. O motorista perdeu o controle durante a derrapagem, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o outro caminhão. A pista estava molhada e chovia no momento do acidente. O passageiro de um dos caminhões, Otto Augusto Alvarenga, de 40 anos, morreu no local. Os dois motoristas tiveram ferimentos leves e foram levados ao pronto-socorro de Campo Belo. Os veículos foram removidos pelo guincho e a pista ficou interditada por cerca de 5 horas, causando um transtorno enorme aos usuários. Iremos averiguar junto ao governo e aos órgãos que cuidam diretamente dessa via se existe plano para sua duplicação e eventuais benfeitorias em sua malha de rodagem. Trata-se de uma via de importância significativa para a região e possui tráfego intenso. Presidente Michel Temer teve alta médica no começo da tarde desta segunda-feira, dia 30. Ele estava internado desde sexta-feira, dia 27, no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo, após a realização de uma cirurgia para raspagem da próstata. Ele falou com repórteres presentes. Por aqui foi tudo bem. Agora vou trabalhar em casa, deixando o hospital. Hoje, amanhã em casa, disse Temer antes de deixar o hospital, às 12h07 desta segunda. Temer falou com os jornalistas acompanhado do urologista que realizou a cirurgia, Miguel Sroudi, e do cardiologista Roberto Calil Filho, que o atenderam no período em que permaneceu internado. O presidente deve repousar em sua residência na zona oeste de São Paulo por orientação médica. A previsão é que ele retorne ao trabalho em Brasília na quarta-feira, dia 1º. Empreendedores usam redes sociais para atrair mais clientes. Veja algumas dicas. Empreendedores usam redes sociais para atrair mais clientes. Veja dicas de especialistas das redes sociais para atrair mais clientes e divulgar o negócio. É uma tendência que abrange todos os segmentos. Em Campinas, São Paulo, desde um açougue até uma escola de educação infantil apostaram na ferramenta para atrair público e têm observado resultados satisfatórios. O empresário Eduardo Moreto, que antes mesmo de abrir as portas do açougue já utilizava a internet para anunciar o negócio, garante que 1 ano e meio depois de iniciar o empreendimento na internet, tem ajudado muito no caminho para o sucesso da empresa. O legal das redes sociais é que, além de você levar o produto para o mercado, você consegue mensurar que forma você conversou com aquele cliente e que retorno ele te trouxe, explica Moreto. Uma rotina compartilhada na escola infantil que a pedagoga Rosana Carvalho Calvo coordena.
A aposta foi nos anúncios pagos nas redes sociais, mas também em retratar a rotina dos alunos com fotos do dia a dia na escola. Segundo ela, isso aumentou o engajamento nas publicações, atraindo comentários dos pais que já têm filhos matriculados na escola e também daqueles que pretendem conhecer o local. Isso acrescentou e enriqueceu o nosso trabalho, na verdade, né? Amplia horizontes, acho isso muito interessante, comemora a Rosana. É preciso atenção, de acordo com a média de inteligência Baldwin, Sequete, o público internauta está sobrecarregado de informações, o que leva o consumidor, através de narrativas diferentes, de atrair esse consumidor. Ou seja, que o cliente sinta vontade de compartilhar com os amigos. Dentre as principais dicas, o especialista aponta para o cuidado com o conteúdo que será divulgado e de que maneira isso será feito. Utilizar ferramentas de venda disponíveis nas próprias redes sociais, ter frequência nas postagens para manter um público cativo, além de se criar um diálogo com o consumidor, estreitando assim os laços. Aulão solidário em Varginha traz dicas aos alunos para a redação do Enem. Os alunos de Varginha, em preparação para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que começa nesse domingo, dia 5, podem participar de um aulão solidário que vai dar dicas para a redação. O evento acontece nesta terça-feira, dia 31, no Teatro Capitólio. O aulão é gratuito e ministrado pelo professor Everlan Stutz, que ensina sobre a construção do argumento da redação e dá dicas de como alcançar 5 competências exigidas na prova. Trata de uma aula espetáculo que faz uma abordagem prática das habilidades analisadas na redação e é focada no argumento do texto. Vamos apontar alternativas, estratégias e práticas para a construção do argumento, explica o professor. Os interessados devem chegar ao local da aula com 30 minutos de antecedência para receber uma senha. Para participar, é preciso doar 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal e fubá, e entregar na entrada do evento. Os alimentos serão doados a uma associação beneficente de Varginha. As aulas acontecem em 2 horários, das 14 às 16 horas e das 7 às 21 horas. O Teatro Capitólio fica na rua Capitão Antônio Carlos, no centro da cidade de Varginha. Após acordo, a Ambev vai pagar 12,8 milhões a 800 trabalhadores. De acordo com o sindicato, cada trabalhador que atuava na unidade em 2003 vai receber em média R$12 mil. Pagamentos serão feitos a partir de dezembro, diz a entidade. Após acordo, a Ambev vai pagar 12,8 milhões a 800 trabalhadores. De acordo com o sindicato, cada trabalhador que atuava na unidade em 2003 vai receber em média R$12 mil. Pagamentos serão feitos a partir de dezembro, diz a entidade. A Ambev pagará aos empregados e ex-empregados da fábrica de Jacareí. O valor é o resultado de um acordo selado na última quinta-feira, dia 26, entre o Sindicato de Alimentação e a empresa que, por causa de uma ação judicial sobre o cumprimento de metas da unidade. De acordo com o sindicato, o valor será repassado a 800 empregados e empregados a partir de dezembro. Cada trabalhador que atuou na fábrica em 2003 receberá R$12 mil em média, segundo a entidade. O pagamento vai variar de acordo com o salário de cada um na época, acrescido de juros e correção monetária. O sindicato informou que a partir de novembro vai cadastrar os trabalhadores que têm direito ao valor. A data ainda será agendada e os documentos deverão ser apresentados pelos beneficiados. A ação foi movida há 14 anos pelo sindicato depois de um impasse sobre o pagamento de bonificação. Na época, a Ambev alegou o descumprimento das metas para a fábrica em 2003. O sindicato defendia que as metas tinham sido cumpridas e cobrava o depósito de bonificação. A batalha judicial resultou no acordo de última quinta-feira. Uma ação trabalhista movida pelo Sindicato de Alimentação sobre a bonificação salarial por metas cumpridas na unidade de Jacareí, que levou 14 anos para ser julgada e o parecer favorável aos trabalhadores e por fim chegou. Muita coisa aconteceu nesses 14 anos. Será que todos irão receber? Afinal, muito tempo, não é mesmo? Nossa justiça lenta demais. A Ambev, até o fechamento dessa edição, não comentou o assunto. Senador Aécio Neves prioriza política de Minas para tentar se reerguer.
Alvo de 9 inquéritos e de uma denúncia, o senador precisa de um mandato para manter foro no STF após 2018. Fragilizado com as investigações da Lava Jato, o senador Aécio Neves, do PSDB Minas Gerais, aposta na política regional para tentar garantir um mandato nas eleições do próximo ano e dedicará às próximas semanas a reestruturação do partido em Minas Gerais. O recolhimento antecede a convenção regional do PSDB, que em 11 de novembro escolherá os presidentes estaduais do partido. Aécio quer aproveitar esse período para reestruturar o PSDB mineiro. Depois disso, vê a possibilidade de voltar com força à cena nacional. O Conselho de Ética do Senado arquiva a denúncia contra Aécio Neves, porém, ele se mantém licenciado, mas diz que não renuncia à presidência do PSDB. Está prevista para 9 de dezembro a convenção da sigla, quando uma nova executiva será eleita. De acordo com o aliado do senador, ao se concentrar em questões regionais, Aécio vai avaliar a força política que possui em seu estado para decidir se disputará a reeleição no Senado em 2018 ou se optará por concorrer a uma vaga na Câmara. Para esse aliado, não é o momento de arriscar. Alvo de 9 inquéritos e de uma denúncia, o senador precisa de um mandato para manter foro no STF após 2018, quando termina a legislatura para a qual foi eleito. O tucano foi gravado em março pelo empresário e delator Joesley Batista, da JBS, a quem pediu R$2 milhões. O episódio lhe rendeu acusação de corrupção passiva e obstrução da justiça. Aécio está licenciado da presidência nacional do PSDB desde maio desse ano, quando foi afastado pela primeira vez do mandato. O cargo foi assumido inteiramente pelo senador Tasso Gereissati, do Ceará, com quem o mineiro vem se desentendendo. Conselheiros de Aécio acreditam que, se montar uma estrutura de apoiadores em Minas, ele terá chance de mostrar força no partido e influenciar a escolha do novo presidente do PSDB. Até o momento, apenas o governador de Goiás, Marconi Perillo, oficializou que disputará o cargo. O goiano é seu aliado e, assim como Aécio, defende a aliança do PSDB com o governo Temer. Tasso nega oficialmente ser candidato, mas vem afirmando nos últimos dias que pode atender a um apelo de uma ala do PSDB que pede mudanças nos caminhos do partido. Infestação de mandruvá tira o sossego da população em Perdões. Gostaria que tirasse o coqueiro, porque está gerando muito mandruvá. Os mandruvá atravessam a rua, enormes, e vão para dentro de casa. É um perigo. Toda noite fico olhando para ver se tem mais. Eu não durmo sem olhar, olho umas 2, 3 vezes no dia. E os vizinhos também reclamam aqui do lado, aqui da minha casa, que precisa tirar o coqueiro. A gente quer que tire, não quer jogar remédio não adianta. Pode ser? É possível? Estamos aqui com o Léo. Léo, você acabou de ver o vídeo aí, né, da reclamação, e a gente está aqui para ouvir a prefeitura. Eu gostaria até de agradecer o pessoal que fez essa reclamação, Lucas, porque eu não tiro a razão dos moradores, não. Realmente o coqueiro produz, ele armazena a larva desse mandruvá, né? E realmente é incômodo, é perigoso, principalmente para crianças e idosos, que sapeca, né, a gente sabe, mas nós temos uma dificuldade muito grande, que é o reflorestamento da cidade. Um coqueiro do tipo, que eu até vi a foto do coqueiro, as imagens, um coqueiro desse tipo, ele demora em torno de 10 a 15 anos para ficar nesse porte. Então, eu acho uma injustiça com a própria natureza a gente fazer o corte dessa árvore por causa de uma praga que a gente pode e deve controlar. Nós estamos em contato já com a UFLA, que vai estar fazendo um levantamento do melhor herbicida, larvicida, né, no caso, para aplicar nesses coqueiros. Nós estamos com um problema nos coqueiros, não só nessa região da Coab, mas em toda a cidade, na Praça da Caridade, que eu também sou morador da Praça da Caridade, e a gente sofre com esse tipo de inseto lá.
Então, nós estamos fazendo um levantamento, já pedi a UFLA para fazer o levantamento, aplicar um veneno de melhor qualidade que a gente possa controlar essa praga. Eu acredito que em breve a gente vai controlar. Isso aí é um período do ano que ele nasce, que ele sai. Então, isso aí é uma praga controlável, eu acho que não há necessidade do corte desse coqueiro, não. Tá, você tem uma previsão, Léo, de quando que esse problema pode ser resolvido? Olha, Lucas, uma previsão, acredito eu, que em torno de 15 a 20 dias nós já podemos aplicar esse herbicida lá para poder fazer o controle dessa praga. Acredito que em torno de 15 a 20 dias a UFLA já deva dar o parecer favorável para a gente lá, em relação a esse veneno. O pessoal está desesperado lá, viu? A gente esteve lá e não foi só ela, não. Todo mundo falava, olha, ajuda a gente aí. Eu imagino mesmo. Eu também sofro com isso na Praça da Caridade, que nós temos o plantio lá se não me engano, 10 a 15 palmeiras imperiais lá, que geram o mesmo inseto e que vai para as casas e o pessoal reclama mesmo. Com razão, não tiro razão, mas nós já estamos trabalhando para controlar essa praga. Então tá certo. Os cuidados que devemos ter para evitar as cáries. Veja agora no quadro Tempo e Saúde com a doutora Sandréa Mendes. Olá a todos vocês que nos acompanham pela TV Vertentes. Meu nome é doutora Sandréa Mendes Ribeiro, eu sou odontopediatra em Oliveira. Hoje estamos aqui para falar com vocês sobre cárie dentária. Nós estamos aqui nesse momento mostrando 3 dentes, com estágios diferentes das cáries. O primeiro, segundo e terceiro estágio. Nós podemos olhar que, clinicamente, o paciente olhando, ele vai observar cáries na superfície oclusal. Mas se a gente pudesse olhar entre os dentes, a gente vai ver que o não uso do fio dental também desenvolve a cárie proximal, ou seja, a cárie que dá entre um dente e outro, nessa região onde só o fio dental consegue limpar. Por isso a importância de usar o fio dental. Se a gente pudesse abrir o dente aqui para mostrar para vocês, o dente ele é dividido em esmalte, dentina e polpa, comumente chamado de nervo, A gente está vendo aqui a cárie oclusal, que é aquela que o paciente vê na boca, e aquela lateral, que é a proximal, onde o não uso do fio dental facilita o seu desenvolvimento. Num segundo estágio dessa cárie, a gente vai olhar aqui, essas cáries progredindo e indo em direção à polpa dental. Nesse estágio, o paciente já sente dores esporádicas. E o não tratamento facilita a evolução para um terceiro estágio, que a gente vai ver aqui. Nesse estágio, a cárie já contaminou toda a polpa do dente, E aqui a gente pode perceber que tem dores e os pacientes às vezes vão apresentar tumefações, inchaço e fístulas, são dores bem irritantes. Então é muito importante a prevenção para evitar a instalação e, uma vez instalado, evitar a evolução dessa cárie dental. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada e eu me coloco à disposição pelo canal TV Vertentes. Nesse domingo, dia 29, centenas de jovens da Diocese do município de Oliveira estiveram reunidos em frente à matriz para celebrar o Dia Nacional da Juventude. Confira a matéria com o nosso correspondente Marcelo Prachete. Tem um grito na PJ, como que é? PJ aqui?
Jornal das Vertentes fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.